Irmãos, por favor, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. E eu quero convidar os irmãos para a gente fazer o culto com uma dinâmica diferente. Nós vamos fazer um pequeno estudo bíblico a respeito de um assunto, tá bom? Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 24. Tem muitas informações aqui nesse texto. Acharam? Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 24. Diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome nós expulsamos demônios e nós também realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ok? Texto severo, né, irmãos? Mas nessa manhã eu quero pensar com os irmãos, meditar e ver aqui nas Escrituras sobre o que é ser um cristão autêntico ou um verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador, todo mundo conhece, né? Gosta de cantar, né? Quero ser, eu sou e etc. Mas eu quero pensar com os irmãos aqui o que é ser um verdadeiro adorador, o que é ser um cristão autêntico. A palavra autêntico significa verdadeiro, legítimo, genuíno. É um adjetivo que caracteriza aquilo que não deixa dúvidas. Em quem há autenticidade. Não é falso, que é real, que é positivo, né? Às vezes a gente faz umas piadinhas. Vocês já ouviram falar dos produtos Tabajara? Vocês lembram que tinha essa piadinha no programa de humor? O que era o produto Tabajara? Era uma falsificação de algo verdadeiro. Então eu vou tentar procurar usar uma linguagem simples para a gente entender o que o Senhor Jesus estava falando. Jesus ensinava através de parábolas, de figuras de linguagem, de metáforas comuns no dia a dia daquelas pessoas, para poder trazer verdades espirituais intensas, grandiosas. E aqui ele está falando, neste texto, especificamente sobre falsos mestres, falsos profetas e falsos discípulos também. Não é só os falsos mestres. Então eu vou juntar todo mundo no pacote, porque quem é mestre é discípulo também. E segundo as Escrituras, sofrerá um julgamento mais severo, porque conhece a verdade e não pratica, e ainda ensina errado. Mas vamos afunilar aqui, olha. Jesus nos ensina que a autenticidade de um cristão verdadeiro, ela é manifesta pelos seus frutos. O que é isso? Quem eu sou aparece. O resultado da minha vida é resultado de quem eu sou. Então, vamos devagarzinho aqui, olha.
Vamos para a figura de linguagem. Quem já viu um abacateiro? Manga, é mangueira, né? Estou tentando achar uma fruta comum. Você, quando chega perto dessas árvores, ou então de um pé de laranja, uma laranjeira, primeiro vou usar a laranjeira que é mais fácil. O cheiro da laranjeira é característico, não é verdade? Tem gente que usa as folhas da laranja para fazer um chá. Você consegue caracterizar ou identificar aquela árvore por causa do cheiro. Mas só o cheiro prova que aquilo é uma laranjeira? Não. Para provar que é uma laranjeira, tem que dar fruto. E é impossível que nasça um melão num pé de laranja. A natureza da laranjeira só vai fazê-la produzir laranjas. Eu não vou entrar aqui nas técnicas de enxerto, vários tipos de laranja. Eu quero que a gente entenda que a natureza de uma árvore revela o que a árvore é. E Jesus quer trazer isso para a nossa realidade. Quem nós somos de verdade não tem jeito de esconder. Brota, é espelhado, é visível. E aí, eu preciso começar lá do começo com os irmãos e lembrá-los que nós somos pecadores por natureza. Nós somos pecadores. E o que é natural de um pecador, irmão? O que brota naturalmente na vida de um pecador? Pecado. É natural. Nem acho palavras, né? Assim como uma laranjeira dá fruto próprio, ela produz laranja, o cheiro dela é de laranja, a folha dela é a folha da laranja. O pecador, por natureza, é pecador. E o que brota naturalmente da nossa natureza é pecado. A inclinação natural, né? Paulo vai usar isso, falando de essa figura de linguagem, falando de outra maneira. Natureza carnal, os frutos da carne, é próprio da nossa natureza. Mas, irmãos, primeira coisa que você precisa lembrar, nós somos naturalmente pecadores. É o que a Bíblia diz. Mas nós tivemos um encontro com Jesus, aleluia! Nós tivemos um encontro com Jesus. E neste encontro com Jesus, nós entendemos a obra redentora do Calvário. Jesus morreu para pagar o preço do nosso resgate e nos tirar do império das trevas e pagar o preço do pecado, porque o salário do pecado é morte. Então eu deveria morrer por causa do pecado, mas Jesus foi lá e morreu no meu lugar. Então eu sou salvo da ira de Deus e a condenação não está mais sobre mim, amém? Mas a obra redentora, irmãos, não é só isso. Eu gosto de ilustrar. Tem um texto que Paulo fala assim: ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então vamos lá. Eu, pecador, que moro aqui no império das trevas, sujeito ao pecado, à morte, às obras da carne, às obras das trevas, Jesus encontra comigo e eu aceito Jesus. Jesus me arranca daqui e traz para cá. Eu sou uma pessoa diferente? Sou. Pela fé eu sou. Eu saí daqui das trevas e vim para a luz. Mas não é mágica, irmãos. Não é pozinho do pirlim-pim-pim. Deus nos chama a um processo de transformação. E aí, nessa nova aliança que a gente faz com Jesus e vem para cá,
a nossa vida será transformada. Ela é transformada pela fé. Quem aqui crê que é salvo, perdoado, liberto, está andando com Jesus, é filho de Deus? Aleluia, glória a Jesus. Mas quem aqui enfrenta problemas com o pecado? Não é verdade? Então, olha só. Nessa nova aliança com Jesus, nós seremos levados a um contínuo processo de aprendizado. E esse aprendizado começa com arrependimento. E aí eu quero perceber com os irmãos aqui algumas questões com relação ao arrependimento. Lá em Mateus capítulo 3, no versículo 8 a 9, não precisa nem abrir, mas eu vou ler. É um texto que João Batista chega para os religiosos da época. Quando ele começa a anunciar que o reino de Deus chegou, ele usa a figura de linguagem do fruto e da árvore. E ele fala para os religiosos daquela época, ele fala assim, olha, deem fruto, está em Mateus 3, de 8 a 10. Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Irmãos, Jesus estava falando para os religiosos, que tinham uma prática religiosa, que tinham uma conduta religiosa, que tinham rituais religiosos, mas que continuavam pecadores, sem transformação. E aí, quando João Batista começa a anunciar o Senhor Jesus, ele começa com uma palavra de ordem: arrependei-vos. Então, o arrependimento é o primeiro passo quando nós nos encontramos com Jesus. Nós precisamos entender o que é o arrependimento. E o arrependimento, irmãos, não é um sentimento de um momento. Eu me arrependi dos meus pecados. Tem que ter. Mas arrependimento é um processo em nossa vida, é uma decisão que resulta em uma mudança de vida, de pensamentos, de conceitos e valores que continuamente nos levarão a uma mudança de objetivo e de ação. Arrependimento é uma decisão. Vamos lá. Quando eu encontro com Jesus, o sentimento que vem é de arrependimento. Nossa, Senhor, perdoa, eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa os meus pecados. Não é assim, irmãos, quando nós nos encontramos com Jesus? Mas será que a gente tem um entendimento amplo dos nossos pecados? Não. Mas naquele momento vem, nossa, eu preciso mudar de vida. Olha, eu meti os pés pelas mãos, eu destruí a minha vida, tudo que eu fiz foi errado. E vem aquele sentimento de arrependimento e a gente entrega a vida para o Senhor Jesus, né? Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, me perdoa, eu quero andar com o Senhor. Mas, irmãos, aí, a partir daí, essa decisão de deixar o pecado vai se tornar uma ação contínua na nossa vida, porque a cada dia, a cada área da nossa vida, a cada fase, nós vamos nos deparar com o pecado em nós. E aí será necessário essa decisão. Eu decidi andar com Jesus, e a partir de agora eu não vivo mais em pecado. Essa decisão eu tomei o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, mas todos os dias essa decisão tem que estar presente. Todos os dias, irmãos. Tem ou não tem? Eu estou tendo. Irmãos, eu aceitei Jesus criança, e até hoje, de vez em quando, Jesus tem que dar uns tonhonhões assim em mim.
Arrependimento é uma decisão. E eu preciso muito que você guarde esse conceito, porque nós vamos trabalhar muito sobre ele. É um processo de vida que vai, um processo de mudança de vida que começa com a decisão. E essa decisão vai trazer o resultado de uma nova vida. E aí, agora eu quero que você abra lá em Efésios 4, 22, 23. Paulo fala isso de uma maneira muito prática. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse poder, ele vem pela fé, ele é espiritual, mas ele é factual. Ele é um fato, ele é uma realidade, ele é uma vida nova. Se o Evangelho de Jesus, se o seu encontro com Jesus e o seu arrependimento não produz uma nova vida, tem alguma coisa errada. Não é o Evangelho de Jesus. Porque a proposta de Jesus é nos dar uma nova vida, uma vida liberta do pecado. Paulo vai ensinar isso. Eu quero muito que você leia isso lá em Efésios 4, 22, 23. Desculpa, 22 até o 32. Acharam? Irmãos, olha como que é prático. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos e se deixa renovar. Peraí, como é que é? Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixe o sol se pôr sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Cristo perdoou vocês. Irmãos, Paulo está dizendo aqui de uma maneira prática: a minha velha natureza pecadora, ela produzia tudo de ruim que está escrito aqui: mentira, roubo e uma série de outras coisas. Produzia ou não produzia? Mas agora eu fiz uma aliança com Jesus, e nessa aliança com Jesus, Ele vai me dar uma nova natureza. Então eu vou deixar a mentira de lado. E aí, irmãos, eu fiquei pensando muito nesse negócio da mentira, porque na ceia o pastor Silas falou muito a respeito da mentira, né? Todo pecado começa com a mentira. Todo pecado começa com a mentira, e isso é uma verdade. Todo pecado começa com a mentira. Mas, irmãos, quem é mentiroso tem um problema de caráter, um caráter mal formado, é mau caráter, e faz uso da mentira. A mentira lhe é natural, sai espontaneamente. Tem gente que fala uma mentira para cobrir outra mentira e fica enredado em mentiras. Tem gente que, sem fazer força, fala mentira. Mas quando Jesus entra na nossa vida, a gente precisa se arrepender. E como que é isso? Senhor, o arrependimento, ele tem que vir da seguinte maneira: não é falar
mentira que me faz um pecador. Senhor, eu sou um pecador mentiroso. Eu sou mentiroso. Ser mentiroso é diferente de falar mentira, viu, irmãos? Ser mentiroso é eu admitir a autenticidade de quem eu sou. Eu sou mentiroso. E isso é o fruto da minha vida. A árvore ruim, a natureza ruim, vai dar o que, irmãos? Fruto ruim. Eu não falo mentira ocasionalmente, eu falo mentira porque eu sou mentiroso. E nós temos muita dificuldade de assumir os nossos pecados. Eu não roubo porque eu tenho necessidade, não, eu roubo porque eu sou ladrão. Eu sou um ladrão. Por isso eu lanço mão daquilo que não é meu. Eu não trabalho porque eu sou preguiçoso. Irmãos, admitir a nossa natureza é uma obra da qual a gente precisa de ajuda do Espírito Santo. Porque ninguém gosta de admitir que é pecador. Mas Jesus está nos ensinando na sua palavra. A árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz mau fruto. Não tem jeito de uma árvore má produzir um fruto bom. Se eu sou por natureza mentiroso, a minha necessidade é ir atrás de Jesus e confessar, falar: Senhor Jesus, eu sou uma mulher mentirosa, tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado, eu me arrependo. Só que o arrependimento, irmãos, é uma decisão. E essa decisão é: Senhor, agora que eu ando com o Senhor, eu tomo a decisão de abandonar a mentira. E aí você vai ter que fazer um compromisso com a verdade. E a verdade vai ter que entrar em nós. E aí o fruto que a gente vai dar vai ser verdade. Irmãos, os irmãos estão compreendendo? Porque não é simples, irmãos, quando a gente tem aquela crise de identidade. Quem já teve crise de identidade? De chegar e falar assim: meu Deus, eu sou mentiroso. É difícil, parece que a gente está lá, a gente tem que ir lá no fundo do poço, irmão, para quebrar as pernas, os braços, e se quebrar todo, e olhar para si mesmo e falar: esse é o resultado da minha vida, esse é o fruto da minha vida, eu sou mentiroso. Mas a boa notícia é que Jesus veio para os doentes, Jesus veio salvar os pecadores. Jesus te conhece, Ele sabe qual é a natureza do pecador, e Ele veio para perdoar os nossos pecados. Eu não ouvi um glória a Deus, né, irmãos? Não entendi por quê. Porque eu sou pecadora, eu sou uma pecadora redimida. Nós somos pecadores redimidos. E o arrependimento é uma constante na nossa vida. Eu tomo a decisão de andar com Jesus, de andar segundo a verdade, e essa decisão vai mudar a minha conduta. Amém? E aí, irmãos, arrependimento produz frutos visíveis e invisíveis, internos e externos. Gera resultados diferentes na nossa vida. Consequentemente, gera uma vida nova. Aleluia. Acho que é o Einstein que fala assim: não adianta você querer resultado diferente se você tem as mesmas atitudes. Jesus já falava isso. Você quer produzir fruto bom? Então você precisa ser uma árvore boa. Amém? E aí, seguido do arrependimento, vem uma nova vida. Se eu me arrependo, tomo a decisão de mudança, essa mudança, irmãos, vai gerar uma nova vida. Essa nova vida nas Escrituras se chama regeneração ou novo nascimento.
Regeneração, gerar de novo ou nascer de novo. Eu estou falando nessa manhã, irmãos, doutrinas bíblicas, realidades espirituais que são práticas, muito práticas. E nós precisamos vir para essa praticidade, porque pelo fruto é que a árvore é conhecida. E nós queremos ser conhecidos como filhos de Deus, aleluia, com frutos bons. Mas o arrependimento vai produzir uma nova vida. Isso é bem explicado no texto de João 3, quando Nicodemos vai procurar Jesus e quer conhecer Jesus, quer falar de coisas espirituais. Nicodemos era um religioso, tinha práticas religiosas, tinha rituais religiosos, mas não era transformado. Não tinha nascido de novo. E Jesus vira para ele e fala assim: em verdade eu te digo que quem não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus, não poderá ver o reino de Deus. E aí, irmãos, o novo nascimento, ele é uma realidade espiritual operada pelo Espírito Santo nas nossas vidas. E o novo nascimento, ele como é que eu vou dizer assim? Ele é revelado, ou ele tem um lado muito prático, que é o que a gente chama do batismo, batizar nas águas, né? Que Paulo vai ensinar lá aos Colossenses que a gente se une a Cristo, à semelhança da sua morte, e desce até as águas do batismo. E lá este pecador, com a natureza pecaminosa que se uniu a Cristo, morre junto com Cristo e é sepultado com Cristo. Mas Cristo ficou na sepultura? Não, ele ressuscitou. Então, quando eu estou unido a Cristo, eu morri com Cristo, mas eu também ressuscitei com Cristo Jesus. E este processo, quando eu me levanto das águas do batismo, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Irmãos, é simbólico? É pela fé? Mas é uma ordenança do Senhor Jesus. Para que você entenda todo este processo espiritual. Neste novo nascimento, irmãos, Nicodemos perguntou assim: como é que eu posso nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe? Jesus falou assim: pô, cara, você é um líder religioso e não entende essas coisas. Deixa eu te explicar. Você precisa nascer da água e do Espírito. Aleluia! Você precisa que essa sua natureza carnal e pecaminosa, ela precisa morrer. Irmãos, essa natureza carnal e pecaminosa, ela precisa morrer. Mas você dá conta de matar ela? Não. Mas Jesus morreu a sua morte. Jesus morreu a nossa morte. Quem aceitou Jesus, quem entregou a vida para Jesus, se uniu a Jesus na morte dele. Então essa velha natureza morreu. Já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Irmãos, isso tudo é exemplificado, é feito nas águas do batismo. Lá no Antigo Testamento, os profetas falam sobre isso. Que nós temos um coração de pedra, um coração duro, um coração pecaminoso, que não consegue guardar a lei do Senhor. Mas Deus nos fez uma promessa: darei a vocês um novo coração, um coração de carne, onde a minha lei estará escrita. Como é que Deus pode nos dar um novo coração? É através do novo nascimento, através da regeneração. E isso é obra do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu me uno a Ele, eu me torno um com Ele.
Jesus orou e falou: Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Então, irmãos, olha, isso aqui é uma questão pela fé, mas ela tem uma maneira, ela tem uma praticidade. E nós vamos chegar nessa praticidade. Eu preciso que você abra lá em Romanos 8, 13 a 17, vai falar um pouco sobre isso. O arrependimento é o primeiro passo. O segundo passo é o novo nascimento, onde eu vou me unir a Cristo, morrer com Ele pela fé, aceitando que a morte dele é a minha morte, eu estou crucificado com Cristo. E aí, neste novo nascimento, eu recebo a natureza divina, eu recebo a natureza espiritual, e aí eu consigo receber e absorver os ensinamentos de Deus. Olha lá em Romanos 8, do versículo 13 a 17, Paulo ensina assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, pelo meio do qual vocês clamam: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos trazer isso para o prático, irmãos. Eu tive um encontro com Jesus, e aí veio o arrependimento. O arrependimento vem com o entendimento: eu sou um pecador, eu errei nessa área, ou eu errei porque eu sou assim, eu sou temperamental, eu sou mentiroso, eu sou ladrão. Eu me arrependo dos meus pecados e recebo Jesus como meu Salvador. E aí, irmãos, neste processo, eu sei que todos nós já passamos por isso. A gente começa a vir na igreja, a gente começa a ler a Bíblia, não é verdade? A gente começa a assistir os cultos, e aí a gente começa a entender umas coisas, não começa? O Espírito Santo aquece o coração da gente, vem uma alegria, vem paz, vem um sentimento de segurança, de que o Senhor está conosco. E aí, quando a gente tem um vacilo, a gente erra, volta a ter aquela prática errada que era comum, vem um incômodo. Vem um incômodo, não vem? Irmãos, a gente fica parecendo que está com o sapato apertado, e apertando, e você fica assim meio sem lugar, né? Você olha para lá, você olha para cá, vai dando uma coisa meio aflitiva. Isso é o Espírito Santo incomodando o seu coração. E aí, aquela coisa errada fica martelando na cabeça da gente. Fica ou não fica, irmãos? E aí, enquanto a gente não for lá e orar e pedir perdão, Senhor, e entender, confessar: nossa, Senhor, vacilei, pisei na bola. Enquanto a gente não faz isso, a gente não sente paz. Vocês já passaram por esse processo, irmãos? Mas antes a gente não sentia. Antes a gente não tinha esse incômodo. Mas nós nos unimos a Cristo. E o Espírito Santo veio habitar em nós. E começou o processo da regeneração. O coração de pedra está sendo arrancado, está sendo colocado um coração sensível, que o Espírito Santo pode falar: isto é pecado. E aí, irmãos, vem aquela postura: Senhor, eu me arrependo. Só que, irmãos, é muito interessante, porque aí a gente vai aprendendo que não basta só a gente dobrar o joelho e falar: Senhor, perdoa o meu pecado. Ele perdoa, mas aí ele vai virar para você e vai falar assim, tipo assim: vai lá e pede perdão.
Se o que está incomodando é porque você ofendeu alguém, você gritou com alguém, você mentiu para alguém, o Espírito Santo, ele vai te incomodar. Mas ele vai virar para você e fala assim: vai lá e pede perdão. Vai lá e conserta. Ah, não vou. Irmãos, você quer ver que é uma prova de que a gente realmente está se tornando um cristão autêntico? É quando o Espírito Santo manda a gente ir lá e pedir perdão. E a gente fica labutando com o Espírito Santo, lutando, até ir lá e pedir perdão. Porque o arrependimento é uma decisão que vai gerar uma mudança de vida. E essa mudança de vida, irmãos, não acontece da noite para o dia, tem que ser uma prática, um exercício. E aí a gente aprende a ouvir a voz do Espírito, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, a gente não mente mais, a gente não rouba mais, a gente não grita e maltrata mais, E quando a gente erra, a gente tem que ir lá e pedir perdão. A gente tem que ir lá e consertar. E Deus nos dá essa graça. Irmãos, a árvore boa produz bom fruto. Mas se o fruto deu... Vocês já viram que tem umas arvorezinhas que dão uns frutinhos fora da época? Umas coisas mirradinhas, azeda? Aquilo presta para alguma coisa? Não. Tem que ser jogado fora. Mas Deus quer que a gente venha dar fruto. E fruto bom. Aleluia! Todos nós já passamos por esse processo. A regeneração é a nova vida que eu recebi em Cristo. E ela é para ser vivida. E ela é prática. E aí, irmãos, a última coisa que eu quero tratar é... Primeiro a gente tratou arrependimento, que é uma decisão. Que vai gerar em mim uma nova vida. E essa nova vida, irmãos, constantemente nós vamos ter que tomar decisões. Decisões do tipo assim: eu quero isso, mas Jesus fala diferente. Qual decisão você vai tomar? Eu quero falar mentira, mas Jesus fala que eu tenho que andar na verdade. Qual decisão você vai tomar? Eu quero ir ali socar a cara daquela pessoa porque ela me irritou, ela fez algo contra mim, mas Jesus fala: perdoa. Qual decisão nós vamos tomar? Essa é a nova vida que Cristo nos deu. E constantemente, irmãos, às vezes a gente tem que voltar no arrependimento. Senhor, eu me arrependo disso que eu fiz. O que eu fiz só mostra quem eu sou. Senhor, eu me arrependo e eu quero mudar. Isso é a nova vida com Cristo. Amém, irmãos? É um exercício. Mas eu tenho uma boa notícia: você não está sozinho nessa sua nova vida. Deus nos deu o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que vai estar conosco, que vai nos ensinar. Mas é necessário mudar. Irmãos, a árvore boa dá fruto bom. E não adianta você virar para mim e falar que é crente, falar que conhece Jesus, mas o fruto não é coerente. E aí nós vamos chegar na última parte aqui, que este arrependimento e essa nova vida, esse novo nascimento, eles vão produzir nova forma de adoração a Deus. Esse fruto genuíno, gerado pela nova vida em Cristo, vai gerar uma adoração genuína, um fruto bom. E aí você vai ser reconhecido como adorador. E eu baseei isso lá em João 4, versículo 23 e 24, que é quando Jesus se encontra com aquela mulher lá no poço.
E eles têm um diálogo muito, muito interessante. Acha aí, irmãos, João 4, 23 e 24. Irmãos, eu fiquei pensando na mulher samaritana. Todo mundo sabe quem é a mulher samaritana, não sabe? O que você lembra da mulher samaritana? Quando alguém vai pregar e fala da mulher samaritana, o que você lembra? Eu lembro assim, aquela que teve 5 maridos e o último não era marido? Não é isso que a gente lembra? Essa mulher, com este histórico de vida, vai bater um papo com Jesus sobre adoração. Essa mulher vai questionar Jesus qual era o lugar de adorar. Irmãos, vamos lá. Uma pessoa, naquela época, e até hoje também, com essa conduta de vida, é coerente essa pessoa falar de adoração? É coerente? Irmãos, eu acho que a gente ultimamente anda com muito medo de falar as coisas, mas vamos lá. Uma mulher, naquela época, que teve 5 maridos e o 6º ainda não era marido dela. Esta pessoa tem bagagem para falar sobre adoração? Essa pessoa tem vida para falar sobre adoração? Qual é o fruto dessa pessoa? A natureza, o que é evidente na vida dela? Qual é o resultado na vida dela? É incoerente, é ou não é incoerente? Com a pergunta que ela fazia para Jesus: qual é o lugar para adorar? É aqui ou é lá? E Jesus, irmãos, como eu amo o Senhor Jesus. Jesus é maravilhoso, eu não sou, viu? Eu sou pecadora. Porque quando eu fui ler o texto, olhando o fruto e o resultado, eu falei, meu Deus, olha a incoerência da vida dessa pessoa. E essa pessoa questionando Jesus sobre adoração. Mas aí o Senhor Jesus traz um ensinamento para ela e para nós. Jesus virou e falou assim, olha, vem a hora, e agora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, o que Jesus está falando? Olha, chegou o tempo e chegou a hora da adoração genuína e autêntica. Não é o lugar que é importante, é quem você é que vai adorar a Deus. É quem nós somos, é que vai dar a Deus o louvor que Deus deseja. É quem nós somos, o fruto, o resultado, a verdade de quem nós somos, é que pode gerar uma genuína adoração ao nosso Deus. E Deus está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que com autenticidade, que com verdade produzem frutos que glorifiquem a Ele. Irmãos, quando eu cheguei nisso aqui, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Irmãos, lembra lá do conceito de arrependimento? A decisão que eu tomo vai resultar em uma mudança de ideias, pensamentos, conceitos e valores que continuamente nos levarão a uma mudança de objetivo e ação. Quando eu me arrependo dos meus pecados, eu tomo a decisão de me unir a Cristo, e Cristo me dá uma nova vida. Aleluia! Cristo nos dá uma nova vida. Mas essa decisão de viver uma nova vida, fazer morrer a natureza velha, não viver mais o pecado, ser transformado pelo poder da palavra de Deus,
Se submeter àquilo que Jesus ensina é uma decisão que nós tomamos todos os dias. E aí, irmãos, a gente precisa voltar lá no texto original que a gente leu em Mateus. Quando Jesus voltar, muitas pessoas vão virar para ele e falar assim: mas eu ia na igreja, mas eu cantava, eu pregava, eu fazia. E Jesus vai virar para eles e falar assim: mas eu não te conheço. Por que que Jesus está falando isso? Porque aquelas pessoas que ele está exemplificando ali são semelhantes àquele homem que ouviram a palavra, mas não praticaram. Porque quem ouve e pratica vai dar bom fruto. Os irmãos estão compreendendo? Quem ouve e pratica está unido a Cristo, edificou a casa sobre a rocha. Não adianta você me chamar de Senhor se você não faz o que eu mando, é o que Jesus fala. Irmãos, esse discurso pode ser duro, mas é o que Jesus nos ensina. Vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Isso significa que não há arrependimento, não há regeneração e, consequentemente, não há adoração a Deus. E aí, irmãos, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É tempo de nós tomarmos uma decisão. Que decisão nós vamos tomar? Arrepender dos pecados? Irmãos, tem um hino antigo, pastor Luiz que gosta dele também. Nós sempre vamos aos velórios e a gente canta ele, que fala assim: no céu não entra pecado. É a primeira frase do hino. No céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Viu, irmãos? Jesus Cristo deixou a sua glória, se fez carne e morreu na cruz para salvar pecadores e conduzi-los ao arrependimento. E a todos quanto receberam, Jesus nos deu o poder de nós nos tornarmos filhos de Deus. E todos que vêm a Jesus, Jesus dá o Espírito Santo para que você possa viver uma nova vida. Jesus Cristo tem uma vida nova para mim e para você. E aí o último texto que eu quero ler com você está lá em Mateus 9, 16 e 17. Esse texto é para nós que já andamos com Jesus, nossa, está passando o tempo ali. Nós que já andamos com Jesus, tem uma orientação de Jesus para mim e para você nessa manhã. Mateus 9, 16. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O vestido novo é o que Deus quer nos dar. A vida velha, Jesus não quer remendar não, viu, irmãos? Jesus não quer que você continue com essa vida velha, errada, pecaminosa. Ele quer perdoar os seus pecados e Ele quer te dar uma nova vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? A árvore boa produz bom fruto. Isso significa uma vida boa vai produzir um resultado coerente. Uma vida religiosa que é só uma aparência, quando Jesus voltar, irmãos, vai ficar tudo aí. Mas quem se arrepende e busca uma nova vida em Cristo Jesus, naquele dia, Jesus vai se encontrar conosco
e nós vamos nos encontrar com Jesus, e Jesus vai falar assim: ó, eu te conheço, ó, nós dois andamos juntinhos. Amém? Feche os seus olhos, se apresente ao Senhor. Quando a gente ouve a palavra, a gente precisa se enquadrar na palavra. A gente não pode achar que a palavra é para o vizinho, não, a palavra é para mim. O Senhor Jesus nos convida: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento e conversão continuam sendo as máximas do Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você não tem andado nessa novidade de vida, peça ao Senhor Jesus nessa manhã: Senhor, eu me arrependo da minha negligência, eu me arrependo da dureza do meu coração, e eu quero me unir ao Senhor e ser transformado pelo poder da Tua palavra. Eu quero viver a nova vida que o Senhor me deu, porque eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu quero ser encontrado pelo Senhor. Aleluia.